Bom dia, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a encarnação de Jesus com um novo subtema aqui, que significa vida sem pecado. Jesus Cristo nos deu um exemplo de que a lei do Senhor pode ser observada. Ele viveu nesse mundo, passou por todas as necessidades fisiológicas, teve sede, teve fome, como nós podemos ver em Mateus e no livro de João, no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele passou por todas as tentações, desde o seu nascimento até a morte. Sempre Satanás queria tirar o Senhor do plano que Deus tinha reservado para nós, que é o plano da salvação. Ou seja, quando Jesus Cristo estava com seus primeiros anos de vida, o rei Herodes, vocês já acompanharam isso, tentou matar as crianças dos primogênitos da cidade, e Deus avisou através de um anjo que eles deveriam ir para o Egito, ficar lá até que o rei Herodes morresse e eles pudessem então voltar. Então ele tentou matar Jesus através dessa morte dos primogênitos. Então Jesus Cristo nessa época já foi afrontado pelo próprio Satanás, que estava sendo usado por Herodes. E Jesus Cristo foi tentado no deserto também. Nós já vimos que ele usou a palavra contra Satanás. Jesus Cristo foi tentado até a cruz, por aquele ladrão lá. Então Satanás tentou o tempo todo Jesus para que ele não cumprisse o plano da salvação, porque ele o tempo todo quis acusar, dizendo que a lei de Deus não era justa, era injusta. E Jesus viveu sem pecado para se tornar o nosso Salvador e nos comprovar que a lei de Deus, ela é justa. Temos que cumprir os 10 mandamentos, como é dito em Romanos. No livro de Romanos diz o seguinte: haveremos de pecar porque encontramos graça? De modo algum, antes confirmamos a lei. Então somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei. Nós guardamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque nós fomos salvos, não para sermos salvos, nós guardamos não para ser um meio de salvação. A única salvação é Jesus. Temos que chegar a Jesus e ele vai nos ajudar a cumprir a lei. Certa feita, uma pessoa me perguntou o seguinte: eu acho muito difícil cumprir a lei, eu não consigo. Aí eu fiquei pensando, eu devia ter dito para essa pessoa que sozinho ela não consegue, só com Jesus Cristo é que ele vai nos dar força. A lei, ela é apenas um espelho para vermos o que está errado na nossa vida, o que está certo, o que estamos fazendo de certo, o que não estamos fazendo de certo. Mas só quem nos muda é Jesus. Jesus Cristo é que vai nos mudar. Então, é possível viver uma vida sem pecado? Jesus nos mostra que sim. Nós já nascemos pecadores. Jesus Cristo, porém, nunca pecou. Ele nasceu numa carne pecaminosa, mas não se tornou pecador. Ou seja, ele foi afetado pelo pecado, mas não foi infectado. Jesus Cristo nunca pecou. Embora tenha nascido de uma pecadora, Maria, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, Jesus Cristo nunca pecou. Viveu uma vida de santidade até a sua morte, para nos mostrar que é possível seguir a lei de Deus. E a sua morte nada mais foi que a amostra de que nós podemos observar os 10 mandamentos. Podemos sim observar. Eles não foram abolidos de forma alguma. Ele veio para cumprir e nos ensinar a cumpri-lo também. Então nós temos aqui a primeira pergunta: que evidências bíblicas temos da humanidade de Jesus? Vocês podem conferir em Mateus 4, verso 2 e João 4, 6, 7. A segunda pergunta: o que os textos a seguir nos dizem sobre a transformação que Deus deseja realizar em nossa vida? Nós temos lá Romanos 8, 29. Tá? Nós vamos para lá rapidinho. Romanos 8, 9. Romanos 8, verso 9. Já achei aqui. Diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então temos que ter o Espírito de Cristo para lutarmos contra as tentações do dia a dia. Tendo esse Espírito de Cristo, nós vamos combater todas as tentações e perseguições. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos lá 2 Coríntios 3,18. Vamos lá para 2 Coríntios 3,18, bem pertinho de Romanos, logo antes, fica depois de Romanos, melhor dizendo. 2 Coríntios 3,18. Lê-se assim na minha versão. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós somos convidados a termos a mesma imagem e semelhança de Jesus. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. Adão pecou juntamente com Eva e Cristo veio para restaurar essa imagem do homem que foi perdida no jardim do Éden. Nós sabemos da história. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo veio trazer essa nova imagem e semelhança de Deus, desde que aceitemos como Senhor e Salvador e aceitemos o seu sacrifício de cruz para vivermos uma vida com santidade. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos convidados a nos transformar todos os dias com a ajuda do Espírito Santo. Temos que pedir para Ele a força do Espírito Santo para que possamos andar sempre em comunhão com Ele. Vamos dar continuidade aqui. A Bíblia afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas. O que isso significa? Nós temos lá em Hebreus 4,15. Então, Jesus foi tentado de todas as formas, tá? E porém não pecou. Vamos lá em Hebreus, aqui no finalzinho da Bíblia. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Foi tentado em tudo, mas porém não pecou. Porque se Jesus Cristo houvesse seguido o plano de Satanás, todos nós estaríamos destruídos. E esse foi o plano de Satanás. Ele não quer que a gente reine, porque lá no céu nós vamos receber coroas, nós vamos ter os privilégios que ele sempre quis ter. E ele não terá, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Vamos agora dar continuidade aqui. Quais são os benefícios que a vida santa de Jesus nos oferece hoje? Aí nós temos 2 Coríntios 5,21. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. 2 Coríntios 5,21. 2 Coríntios 5,21. A minha versão lê-se assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que lindo, né? Ele veio cumprir a justiça de Deus, sem pecado. O justo morreu pelos injustos. Isso é uma coisa que nós só vamos compreender no céu, um mistério tão grande. Ele, sem pecado, assumiu toda a culpa e se fez o menor de todos os seres humanos para nos tornar maior no reino de Deus. Que lindo isso! É a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é plena. A justiça do homem é trapo de imundícia, como diz a Bíblia, mas a justiça de Deus, ela é plena, ela é eficaz. E Jesus Cristo veio para cumprir essa justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus que morreu por cada um de nós. Que lindo isso! Eu fico emocionado porque Jesus Cristo está mudando a minha vida e pode mudar a sua, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, para que nós possamos nos iluminar cada dia, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao tema.
Que confortante promessa nos faz o apóstolo Paulo? Aí vamos lá para 1 Coríntios novamente. Primeiro Coríntios. Dez, 13. Diz o seguinte, minha versão lê-se assim: Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possuir suportar. Nós temos o exemplo de Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu a graça de Deus e não blasfemou sobre Deus. Ele compreendeu que aquilo era um propósito para tentar a sua fé. Então, Jesus Cristo, Ele nos convida a uma vida de santidade, e como nós vimos aqui no livro de 1 Coríntios, nós temos que buscar a graça de Deus todos os dias. Vamos ler mais uma vez aqui, para vocês poderem comparar como foi o mesmo exemplo de Jó. Coríntios 10, 13. E aí? 1 Coríntios 10, 13. Que Deus abençoe em nome de